há cerca de 4,5 bilhões de anos. O sistema solar ainda era um campo de destroços. Planetas não estavam completamente formados. Órbitas ainda eram estáveis, colisões eram comuns. A Terra jovem não era o mundo azul que conhecemos. Era um planeta em construção. Sua superfície era um oceano de magma. Sua atmosfera era densa, sufocante. O céu não era azul, era alaranjado, carregado de poeira e vapor, e naquele cenário caótico, outro mundo se aproximava. Um protoplaneta, formado na mesma região do sistema solar, do tamanho de Marte, com núcleo metálico próprio. Com crosta sólida, com história própria. Os cientistas o chamam de Theia. Theia orbitava o Sol em trajetória semelhante à da Terra durante milhões de anos. Ambos coexistiram. Mas o sistema solar primitivo era instável. Pequenas perturbações gravitacionais, provocadas por Júpiter e outros corpos massivos, foram suficientes para alterar levemente a órbita de Theia lentamente. Inevitavelmente, ela foi desviada e começou a se aproximar da Terra. O impacto não foi frontal. Modelos modernos indicam que foi oblíquo, um choque lateral em altíssima velocidade. Se fosse frontal, talvez ambos os planetas tivessem se fundido completamente, mas não foi. Foi o tipo exato de colisão capaz de destruir e ao mesmo tempo criar. Quando Theia atingiu a Terra, a energia liberada foi equivalente a trilhões de vezes o arsenal nuclear atual da humanidade. A crosta terrestre vaporizou. Rochas foram lançadas para o espaço. Parte de Theia foi absorvida, parte foi destruída, parte foi arremessada em órbita. Por algumas horas, a Terra deixou de ter forma definida. Era uma esfera distorcida, envolta por um oceano global de magma. O impacto não apenas destruiu superfícies. Ele penetrou profundamente no interior do planeta. Núcleos metálicos colidiram. Materiais se misturaram. Camadas foram reorganizadas. A Terra foi literalmente refeita. No espaço ao redor do planeta, um anel brilhante começou a se formar. Fragmentos incandescentes, rochas vaporizadas. Metal líquido. Esse anel não era estável. Colisões constantes aconteciam entre os detritos. Gradualmente, a gravidade começou a agrupar esse material. Primeiro pequenos blocos. Depois massas maiores. Depois um corpo dominante. Em poucas dezenas de milhares de anos, um instante na escala cósmica menos, a Lua nasceu. Mas a Lua, rica em formada, não era como a vemos hoje. Ela orbitava muito mais próxima. Talvez a apenas 20 mil quilômetros da Terra. Hoje, ela está a quase 384 mil. Naquele tempo, ela ocupava uma parte enorme do céu. Brilhava intensamente. Era avermelhada. Seu interior ainda estava parcialmente derretido. A interação gravitacional entre Terra e Lua era extrema. As marés eram violentas. Ondas gigantes percorriam o planeta. O eixo de rotação foi estabilizado. E esse detalhe mudou tudo. Planetas sem grandes luas tendem a sofrer oscilações caóticas no eixo. Marte, por exemplo, varia drasticamente sua inclinação ao longo de milhões de anos. Isso gera mudanças climáticas extremas. Mas a presença da Lua funciona como um estabilizador. Ela age como um contrapeso gravitacional. Mantém a inclinação da Terra relativamente constante. E essa estabilidade permitiu ciclos climáticos previsíveis, estações regulares, ambientes consistentes, tempo suficiente para que a vida evoluísse. Mas o impacto trouxe consequências ainda mais profundas. O calor gerado ajudou a manter o núcleo externo da Terra em estado líquido. O movimento desse núcleo metálico cria o campo magnético. Sem campo magnético, o vento solar poderia lentamente arrancar nossa atmosfera. Foi o que aconteceu com Marte. Marte já teve água líquida, já teve atmosfera mais densa. Mas perdeu seu campo magnético e perdeu sua proteção. A Terra, por outro lado, permaneceu protegida.
talvez graças ao evento mais violento de sua história. A Lua também começou a desacelerar a rotação da Terra. No início, um dia terrestre durava apenas cerca de 5 a 6 horas. Com o tempo, a interação gravitacional transferiu energia. A Lua se afastou lentamente. A rotação da Terra desacelerou. Hoje, nossos dias têm 24 horas. Esse processo continua. A Lua ainda se afasta cerca de 3,8 centímetros por ano. É uma dança cósmica silenciosa, iniciada por um impacto devastador. Mas há algo ainda mais fascinante. Análises isotópicas mostram que a composição da Lua é extremamente semelhante à da Terra. Isso reforça a hipótese de que grande parte do material lunar veio do próprio planeta, em certo sentido. A Lua é feita da Terra. Ela é um fragmento do nosso passado. Um pedaço arrancado por violência e transformado em companheiro permanente. Imagine o céu noturno sem lua, sem marés regulares. Sem eclipses. Sem aquele brilho prateado que inspirou mitos, poemas, navegações, calendários. A Lua influenciou culturas. Guiou civilizações. Marcava o tempo muito antes dos relógios. Mas antes de ser símbolo, ela foi consequência. Antes de ser inspiração, foi impacto. E se o ângulo tivesse sido diferente? Se Theia tivesse passado a poucos milhares de quilômetros de distância? Se o choque tivesse sido direto demais? Talvez não houvesse lua, talvez a Terra tivesse sido completamente fundida. Talvez sua órbita tivesse sido alterada drasticamente. Talvez a vida nunca tivesse encontrado estabilidade suficiente para florescer. Cada detalhe importou, velocidade, ângulo, massa, momento, foi um evento improvável. E ainda assim, aconteceu. Hoje, quando olhamos para a Lua, vemos crateras antigas, planícies escuras, marcas de bombardeios passados. Mas o que realmente estamos vendo é a prova de que destruição e criação não são opostos no universo. São parte do mesmo processo. A Lua é uma cicatriz, mas também é um símbolo de equilíbrio. Ela é a lembrança de que nosso planeta não surgiu em tranquilidade. Ele foi forjado, moldado, redefinido por forças além da imaginação humana. A colisão que criou a Lua foi um dos eventos mais decisivos da história do Sistema Solar. Sem ela, a Terra talvez fosse instável demais, inóspita demais, imprevisível demais. Sem ela, talvez não houvesse oceanos calmos. Talvez não houvesse ciclos biológicos complexos. Talvez não houvesse consciência observando o céu e talvez ninguém para se perguntar de onde veio aquela luz prateada na noite. A Lua não é apenas um satélite natural. Ela é parte da nossa origem, parte da nossa estabilidade, parte do nosso tempo, parte da nossa história. Ela nasceu de um impacto capaz de derreter um planeta inteiro. E, paradoxalmente, foi esse evento violento que ajudou a tornar a Terra habitável. O universo não é estático. Ele é dinâmico, violento, imprevisível. Mas, às vezes, é justamente no choque entre mundos que surgem as condições para algo extraordinário. E toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se, ela é o resultado de uma colisão que quase destruiu tudo. E, ao mesmo tempo, tornou possível que você estivesse aqui para observá-la.